Passarei por alguns pontos mais diretamente, que eu quero enfatizar nesse texto. Desde abril, quando começamos o trabalho lá na congregação, e eu tenho vindo uma vez por mês para pregar aqui junto com os irmãos, eu estou trazendo mensagens do Evangelho de João, naqueles textos em que Jesus se apresenta como o Eu Sou. E hoje nós chegamos ao último desses textos. São 7 textos no Evangelho de João, onde Jesus se apresenta como Eu Sou. Desde eu sou a luz do mundo, o pão da vida, a porta das ovelhas, o bom pastor. São 7 desses, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. E agora nós chegamos no capítulo 15, onde Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Essa é a expressão que Jesus utiliza. E para nós entendermos bem o que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos voltar a outros 2 textos. Por isso que nós vamos fazer isso logo na introdução. Essa imagem que Jesus usa da videira não é uma imagem inédita, nem incomum para o povo de Israel. Bom, era uma imagem usada no Antigo Testamento para se referir inclusive ao povo de Israel. Nós temos pelo menos 2 textos bem diretos, além de outras alusões, mas 2 textos bem diretos que demonstram ou que representam Israel como povo de Deus, como uma videira. E eu quero que você acompanhe, porque isso vai nos dar o pano de fundo necessário para o entendimento desse texto de João capítulo 15, do que Jesus está falando aqui, tá bom? Então abra primeiro lá no Salmo 80. Livro dos Salmos, capítulo 80. Quem estava na minha sala hoje, nós estudamos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre o livro dos Salmos, o livro dos louvores na Bíblia, mas que também tem porções didáticas de ensino. Então no Salmo 80, o Senhor fala a partir do versículo 8, a respeito de Israel como uma videira. Note aí, Salmo 80, versículo 8 em diante, diz assim: trouxeste uma videira do Egito. Falando da história de Israel, lembra do povo resgatado e tirado do Egito? Aqui a figura usada para Israel é da videira. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Porque ele derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. O sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então note que essa é a primeira figura usada aqui para Israel como uma videira, que foi trazida do Egito, plantada em sua terra, cresceu, estabeleceu raízes, frutificou, porém foi atacada pelos inimigos. Porém foi castigada de alguma forma. Então note a figura utilizada da videira que Deus trouxe do Egito, plantou, estabeleceu, mas que de alguma forma está sendo atacada. Mantenha isso em sua mente. Vá para o segundo texto, Ezequiel capítulo 15. Um pouquinho mais à frente aí, no Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel. Já uma mensagem um pouco mais dura para Israel como videira. Ezequiel capítulo 15,
O profeta do Senhor diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio dela fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entreguei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. E agora você pode voltar para João capítulo 15. Note que a videira, como uma ilustração de Israel, e principalmente no texto de Ezequiel, e alguns indícios há no texto de Salmos, uma videira que não estava dando frutos. Uma videira infrutífera, que o profeta diz que não servia para mais nada, que seria lançada ao fogo. Note algumas imagens da passagem que nós lemos aqui. Nós vamos voltar a ler. Jesus falando da videira na mesma forma que o profeta Ezequiel falou do povo de Israel muitas vezes, como uma videira infrutífera, que não estava frutificando, que não estava cumprindo o seu papel como deveria. E agora Jesus se coloca como a videira verdadeira. Esse pano de fundo nos ajuda a entender que Jesus está fazendo um contraste. E ele faz isso praticamente em todas aquelas passagens do eu sou. Lembra quando ele se classificou como o pão da vida? E aí as pessoas perguntavam para ele, o pão que desceu do céu, o pão, o maná que nossos pais receberam no deserto. Ele falava, eu sou o pão da vida. Esse pão é inferior. Esse pão eles comiam e se saciavam e não servia para mais nada. Eu sou o verdadeiro pão, o pão que dá a vida. E aqui Jesus faz a mesma coisa. Tem uma videira que não deu frutos, que não frutificou como deveria, mas eu sou a videira verdadeira. Em contraste com uma videira que não produziu, Jesus se coloca como a videira que produz, a videira que é frutífera. E aí ele vai mostrar nesse texto, além de que o pai é o agricultor, né, ele afirma isso, o pai como aquele que cuida do filho como a videira, ele mostra que os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que permanecem firmes, perseverantes na videira e dão fruto. São aqueles ramos que não são apartados da videira e que não servem mais para nada, mas são ramos que permanecem na videira e dão fruto. E aí nós queremos ver isso hoje. Quais são as características do discípulo que permanece na videira? Do discípulo que dá fruto? E note que Jesus não está, e esse texto muitas vezes é usado de forma muito confusa, Jesus não está falando com essa imagem, com essa metáfora que ele usa, que existem frutos que perdem a salvação, que existem ramos que perdem a salvação. Ele está falando que existem verdadeiros discípulos, e os verdadeiros discípulos frutificam, e existem falsos discípulos que não frutificam, que parecem estar ligados à videira, mas não estão, e por isso são lançados ao fogo. Então Jesus não está falando de uma possibilidade de perda de salvação. Seria uma incoerência no próprio evangelho joanino, que afirma tantas vezes, né, que Jesus é o bom pastor, que da mão dele ninguém pode arrebatar, que ele dá a vida eterna. Ele está fazendo uma distinção entre verdadeiros
e falsos discípulos, usando a figura, a metáfora da videira. Então, quais são as características daquele que permanece na videira, dos discípulos de Jesus? Vamos começar. A primeira delas é que eles são limpos pela palavra. Isso está nos versículos 1 a 3. Os versículos 1 a 3 do texto dizem assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa é a primeira característica de um discípulo de Jesus que permanece na videira. Ele é limpo pela palavra. A ideia de ser limpo aqui é de ser podado. Um ramo da árvore da videira que é limpo, que é podado, para que dê mais fruto. A ideia aqui é de algo que vai limpar as impurezas, inclusive, que muitas vezes pode ser até doloroso nesse processo, mas que é um processo de limpeza, de purificação. Nós temos isso nas Escrituras em vários textos, em várias outras passagens. Pedro, por exemplo, fala muito disso na sua primeira carta que nós já estudamos aqui recentemente. Daquele sofrimento, daquelas dificuldades, daquelas provações que servem como fogo que vai purificando o ouro, que vai retirando as impurezas, que vai limpando. É a primeira característica que Jesus coloca aqui. O verdadeiro discípulo, ele é limpo. E o instrumento que Cristo, que o Pai, usa para limpar, para podar, é a palavra. Eles são limpos pela palavra. É o que o versículo 3 diz. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Note qual é a função, ou pelo menos uma das principais funções da palavra na vida do discípulo. A palavra, diferentemente do que é usado em muitos contextos hoje em dia, não é para aumentar a sua autoestima. Não é para você se sentir melhor consigo mesmo. Não é para que você se sinta bem e agradado ao ouvi-la. Ela tem um poder de limpeza e de purificação. Muitas vezes ela é para confrontar mesmo, para purificar, para limpar, para aparar as arestas que ainda necessitam ser aparadas em nossa vida, para confrontar o nosso coração, para nos mostrar o que é necessário mudar em nossa vida. E Jesus Cristo fala isso aos discípulos aqui, mostrando que eles estão nesse processo, constantemente diante do próprio Jesus, sendo santificados. Qual era o discurso de Jesus com os seus discípulos? Muitas vezes ele os estimulava, os encorajava, mas muitas vezes o discurso de Jesus para com os seus discípulos era duro, era confrontativo. Hoje em dia nós vivemos em uma geração que qualquer coisa que se confronta é motivo para um milindre, um abandono. Eu não vou mais nessa igreja porque o pastor falou assim comigo, porque o líder falou assim comigo, ou porque qualquer coisa do tipo. Imagine quando Jesus vira para Pedro e diz assim: arreda Satanás. Ou quando vira para Tomé e fala: só porque você viu que você creu? Ou quando vira para o grupo inteiro de discípulos e diz assim: vocês não querem ir embora também? Está todo mundo abandonando porque acabou o pão, vocês também não querem ir embora? O discurso de Jesus muitas vezes é confrontativo aos seus discípulos, porque a palavra nos confronta. Porque a palavra serve para expor ainda os pecados que existem no nosso coração e nos limpar e nos purificar. E essa é a primeira característica marcante dos discípulos de Jesus aqui no texto, porque sem santificação, como diz o autor aos Hebreus, ninguém verá o Senhor.
Sem esse processo de poda, de limpeza, não há discipulado verdadeiro. A palavra tem que produzir correção na sua vida. Tem que produzir limpeza na nossa vida. Se ela não faz isso, não há evidência de discipulado. É o que Jesus está mostrando aqui. A primeira característica é a limpeza por meio da palavra. Isso significa que a nossa busca, ao estarmos diante da palavra, ao estudá-la, ao lê-la, deve ser de expor o nosso coração e olhar para o nosso Senhor e falar: Senhor, mostra para mim o que é necessário de transformação na minha vida para que eu seja como o Senhor Jesus Cristo. Mostra para mim por meio da sua palavra. Me confronta, me molda, me limpa por meio da sua palavra. Essa deve ser a nossa atitude. Essa deve ser a nossa disposição ao estarmos diante da palavra do Senhor. Isso é um exercício que nós precisamos fazer. Eu sei que às vezes é um exercício difícil. Difícil porque nós estamos acostumados a ouvir a palavra. E às vezes nós nos acostumamos a tal ponto que nós chegamos aqui, cumprimos esse momento como se fosse apenas a parte de um ritual. E nós saímos daqui e falamos assim: hoje a palavra foi boa, hoje a palavra não foi boa. Hoje eu gostei da palavra, hoje eu não gostei da palavra. Mas essa não é o tipo de avaliação que a palavra nos ensina a fazer. A avaliação que a palavra nos ensina a fazer é: o que hoje a palavra me mostrou que precisa ser mudado na minha vida? O que eu preciso trabalhar diante do que a palavra do Senhor foi exposta? É essa atitude do discípulo que Jesus fala. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele o corta, mas todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. A segunda característica nos versículos 4 a 6 é que o verdadeiro discípulo de Jesus permanece em Cristo. Versículos 4 a 6, além de ser limpo pela palavra, ele permanece em Cristo. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Note que a segunda característica que Jesus ensina aqui é a permanência, é a dependência, é a estabilidade em Cristo. Talvez o versículo mais famoso dessa passagem seja o versículo 5, que diz: sem mim nada podeis fazer. Mas antes desse versículo, Jesus Cristo fala da permanência, que Ele é a videira e nós somos os ramos, o que significa que não há vida no ramo por si só. O ramo só tem vida e nutriente quando está ligado à árvore. Não há possibilidade de um ramo desvinculado da árvore que está fincada com sua raiz e obtendo os nutrientes necessários do solo. Não há possibilidade do ramo sozinho dar fruto. Essa é a ilustração que Jesus está falando. Sem mim vocês não podem fazer nada. É necessário permanência. É necessário perseverança. Essa é a segunda marca de um verdadeiro discípulo. Ele produz fruto, não nele. Não porque ele é inteligente, não porque ele é capaz, não porque ele faz bem determinada coisa. Ele produz fruto porque ele está vinculado à árvore, à videira, que dá todos os recursos necessários para que haja frutificação. Então, permanência, perseverança em Cristo, perseverança na doutrina, perseverança nas ordens de Cristo, na comunhão do povo de Cristo, é fundamental, a marca essencial de um discípulo de Jesus.
Isso é colocado nas Escrituras em muitos outros locais como evidência de salvação. Eu sei que uma pessoa pode abandonar o corpo e se arrepender e voltar. Mas também nós não podemos negligenciar o que as Escrituras dizem daquelas pessoas que não permanecem. Muitas delas não permanecem porque não são. É o que João diz. Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Então, uma evidência de que há discipulado é perseverança. Alguém que se mantém na doutrina de Cristo, no relacionamento com Cristo, em obediência às ordens de Cristo. Quando não há isso, há motivos muitos motivos e motivos muito fortes para desconfiarmos de que há verdadeira salvação. Jesus Cristo mostra que a permanência é a evidência de estar vinculado à videira. Aquele que permanece em mim, é o que ele diz. E sem permanecer na videira, não há possibilidade de salvação. Todo ramo que não permanece é cortado e lançado fora. A terceira evidência, a terceira característica do discípulo de Jesus é a comunhão profunda com Cristo. Versículos 7 a 9 dizem assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus e João, citando Jesus, no seu evangelho, usa esses versículos muitas vezes. Tudo o que pedirdes em meu nome vos será feito. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E talvez esses versículos sejam um dos versículos pegados isolados mais mal interpretados e mais mal usados na Bíblia, porque eles apelam ao desejo do nosso coração. Pedir o que eu quiser e vai se realizar. É o Aladim da vida real. Achou o gênio da lâmpada. Eu peço o que eu quero e vai ser realizado. Isso apela ao coração, aos desejos do coração humano. Se eu tivesse uma chave para achar aqui, o que eu pedir vai ser realizado. E esses versículos são soltos do seu contexto, ensinados, e as pessoas se maravilham. Elas querem isso. Elas não querem Deus, mas elas querem ter todos os seus desejos atendidos. Mas note o que o texto está nos mostrando. Note o que o texto está ensinando. Ele não está falando de uma fórmula para você conseguir ter tudo aquilo que você deseja. O texto está mostrando, está ensinando que a pessoa que é discípulo de Jesus e que permanece em Jesus e que guarda as palavras de Jesus, ela se torna tão próxima dele, tão vinculada à videira, que aquilo que ela pede vai ser atendido. E por quê? Porque é a vontade de Deus. Não que ela está conformando Deus à sua vontade, mas que Deus está conformando essa pessoa à vontade dele. A pessoa tem uma comunhão, está tão vinculada à videira, permanece nele, obedece às suas palavras, que tudo aquilo que ela pede, Deus vai atender. Por quê? Porque é o que Deus quer. Se você pedir aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, Deus vai atender. Se você viver em comunhão com Ele e os seus desejos forem glorificar o Senhor, aquilo que você vai desejar, aquilo que você pedir, vai ser aquilo que Deus espera da sua vida. Vai ser usado pelo Senhor, vai ser fazer a diferença onde você está, vai ser fazer discípulos, vai ser obediente, ser santo, ser fiel. É o que Deus espera de você e de mim. Não é um meio para ter nossos desejos egoístas e pecaminosos atendidos, mas é uma comunhão que nos transforma.
É uma comunhão que nos deixa vinculados e mais próximos à videira, com uma comunhão profunda com Cristo. É por isso que os pedidos são atendidos. É por isso que o versículo 8 diz, e já avançando para o quarto ponto, a quarta característica dos discípulos de Jesus, são aqueles que glorificam o Pai com suas vidas. O versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E note que fruto aqui, isso muitas vezes é confundido também. Fruto aqui não é quantidade de pessoas que você ganha para Cristo, porque isso é muito usado para falar disso também. E é lógico que o evangelismo faz parte desse conjunto que Cristo está falando, fruto aqui, mas ele está falando de um conjunto de coisas. Tudo isso que a gente está lendo aqui são fruto: obediência, ser limpo pela palavra, permanecer em Cristo, ter comunhão com Ele. E a gente vai continuar a lista daqui a pouquinho. Isso é dar fruto. Isso é estar na videira. Então, como o discípulo glorifica o Pai? Dando fruto, permanecendo, crescendo, mantendo comunhão, proclamando a palavra, vivendo em alegria, amando os irmãos. Eu já estou antecipando alguns pontos aqui que nós vamos ver. São características, é o fruto do ramo vinculado à videira. O ramo que está vinculado à videira dá fruto. E os frutos Jesus Cristo está apontando no texto. E o Pai é glorificado nisso. O Pai se agrada disso. Em que nós demos fruto, em que nós cresçamos, desenvolvamos, glorifiquemos ao Senhor com isso. Então a quarta evidência, a quarta marca, a quarta característica dos discípulos de Jesus é a glória do Pai através do seu procedimento, através da sua vida. Esse, na verdade, é o motivo do nosso viver. Não há razão fora disso. Se você está vivendo para algo que não seja glorificar ao Pai através de uma vida transformada, através de frutos evidentes, você está vivendo fora do propósito de Deus para a sua vida. Você está vivendo fora do que Deus quer de você. Todos nós fomos criados para isso. E o que Jesus aponta é que o Pai se alegra, é glorificado quando nós damos muito fruto, e aí nós nos tornamos discípulos de Jesus. Porque assim como o Filho glorifica o Pai, o discípulo que glorifica o Pai está seguindo, acompanhando os passos do seu Mestre. É por isso que Jesus diz: e assim se tornareis meus discípulos, fazendo aquilo que eu faço, glorificando o Pai com a vida de vocês. A quinta característica, versículo 10, do discípulo de Jesus é que ele é obediente aos mandamentos de Cristo. Versículo 10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João, o apóstolo, é conhecido como o discípulo do amor. E ele fala muito sobre isso. Mas diferente do contexto atual, pós-moderno, como alguns dizem, de amor, para João o amor é algo bem prático. Para João, o amor não é você simplesmente sentir algo. Ele é bem direto em algumas das suas frases, tanto no Evangelho quanto em suas cartas. No Evangelho, um pouquinho próximo desse texto, inclusive, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Bem direto. Qual a evidência que há amor? Obediência. Obediência é a evidência de que há amor. Ele não fala assim: se vocês me amam, vocês vão sentir algo.
Ele não fala isso. E eu não estou eliminando o sentimento aqui, porque o sentimento faz parte da nossa vida. Deus nos criou com sentimentos. Mas a prova objetiva do amor a Cristo é a obediência a Cristo. É isso que João está falando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Ele faz um comparativo com a sua própria vida. Ele, como filho ali na terra, em sua humanidade, é submisso e obediente às ordens do Pai. Isso revela que ele permanece num relacionamento de amor com seu Pai. E o discípulo que permanece no seu amor é o discípulo obediente. Aquele que guarda os mandamentos. Não tem como. Não há verdadeiro amor fora disso. Eu sei que a gente vive numa sociedade subjetiva e muito vinculada aos sentimentos. Mas a evidência do amor é a obediência. E note que nós não estamos falando de perfeição aqui, porque eu sei que você é pecador assim como eu. Não estamos falando de não errar mais. Estamos falando de um estilo de vida submisso. De um estilo de vida de alguém que está compromissado com a obediência, por mais que em alguns momentos vai errar. Por mais que em alguns momentos vai pecar. Mas ele é alguém comprometido em obedecer ao Senhor. Ele está atento à palavra do Senhor. Ele vive e considera as ordens do Senhor. Essa é a característica do discípulo de Jesus: obediência. Além disso, a sexta característica, eles possuem a alegria de Cristo. Versículo 11 diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E note que talvez essa seja a razão, o propósito da vida de muita gente. O que eu quero é ser feliz. O que eu quero para a minha vida é alegria, satisfação, felicidade. E muitos vivem à procura disso o tempo inteiro. E muitos desses que vivem à procura disso o tempo inteiro se tornam as pessoas mais entristecidas, amarguradas, ingratas, porque estão buscando a alegria numa fonte que nunca vão achar. Porque a verdadeira alegria não é uma busca, mas é um resultado. E Jesus Cristo diz: eu estou falando para vocês serem obedientes, não é porque eu sou um Deus que simplesmente quer que vocês obedeçam e façam aquilo que eu quero. Eu estou falando isso para que vocês tenham alegria, para que o gozo seja completo, para que a alegria seja completa em vocês. Porque o resultado da obediência e da comunhão com Cristo é a alegria. Uma das partes do fruto do Espírito é alegria. É aprender a ser satisfeito em Cristo, em viver para Cristo, em adorar a Cristo. E isso produz satisfação, produz alegria, que não vai ser encontrada na risada falsa que há nesse mundo, nos momentos de alegria breve que esse mundo pode trazer. Só vai ser encontrada plenamente em Cristo. Então a característica do discípulo de Jesus é a alegria. Mas a alegria não é aquela alegria frouxa, falsa, que o mundo produz. É uma alegria verdadeira, mesmo em meio às dificuldades. É estranho. E é lógico que todos nós temos momentos de tristeza. O próprio Salomão diz que é momento para tudo na vida. Mas é estranho ver crente que está sempre carrancudo, que está sempre amargurado, que nunca está bem. Você tem até medo de perguntar se está tudo bem. A característica, o resultado de andar com Cristo é a alegria. Da obediência, da comunhão com Cristo é a alegria, satisfação nele. Em sétimo lugar,
A sétima característica do discípulo de Jesus, que Jesus apresenta nesse texto, os frutos que ele vai evidenciando, é o amor ao irmão. Versículos 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E é claro que Cristo está se referindo ao seu próprio exemplo daquilo que ele fará daqui a alguns capítulos no Evangelho de João, ao entregar a sua própria vida pelos seus discípulos. Mas ele começa com uma ordem, com um mandamento. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, na sua carta, na sua primeira carta, ele diz assim, se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Bem direto. João, o apóstolo do amor. Tá? Bem direto. É mentiroso, não tem como. Isso é conceito da nossa sociedade. Já ouviu esse discurso? Não, o que importa é eu e Deus. O que importa é eu e Deus. Os outros têm nada a ver com isso. Mentira. João está falando que é impossível você amar a Deus se você não ama o seu irmão que está aí do seu lado. Impossível. Não se desvincula os dois mandamentos nas Escrituras. É amor a Deus e amor ao próximo. Não dá para você escolher um dos dois. A evidência do amor a Deus, ou uma das evidências do amor a Deus, é o amor ao seu irmão. Se você não ama o seu irmão, avalie o seu amor a Deus. É o que João está falando aqui. É o que Jesus está falando, na verdade. E João está narrando para nós, no seu evangelho. O amor ao irmão é fundamental. E novamente, não pense naquele amor de você sentir algo pela pessoa apenas, mas pense no amor que Cristo está falando aqui, de se doar, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. O amor para Cristo é definido como doação. Não existe maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. É o que Jesus está falando. É a capacidade de se doar, doar seu tempo, doar sua vida, doar suas posses, doar tudo aquilo que você tem em favor do seu próximo. Isso é amor. E a característica do ramo que permanece na videira é amor ao seu irmão. Então isso significa, e eu vou dar uma palavra geral, tá bom? Note bem isso. Diferente, deixa eu te contar um segredo. Diferente do que as pessoas pensam, pastor não tem bola de cristal. Não sabe tudo que está acontecendo na sua vida. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Umas pessoas acham que sabe. Ah, pastor está falando diretamente para mim. Não. Provavelmente eu nem sei o que está acontecendo na sua vida, tá bom? Então eu vou dar uma palavra geral. Tá? Isso significa que se você tem algum problema de relacionamento com o irmão em Cristo que não está sendo tratado, que você não está tratando, você está pecando. E tem algo de errado na sua adoração ao Senhor. Temos outros textos que falam isso. Se você vai ao Senhor entregar a sua oferta e lembra que teu irmão tem algo contra ti, deixa a sua oferta lá, volta, se reconcilia com seu irmão, depois vem e entrega a sua oferta. Então, se tem algum problema com algum irmão em Cristo, a sua adoração não está sendo aceita diante de Deus. Você precisa resolver isso. Não tem como você amar a Deus se você não ama seu irmão. Oitava característica: eles se tornam amigos de Cristo. Versículos 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazem o que vos mando. Já não vos chamo servos,
Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Note a característica que Jesus coloca aqui. Ele passa além da ideia de ser um servo, um escravo, que poderia ser traduzido aqui também, essa palavra. Vai além disso. Não, já não vos chamo escravos, já não vos chamo servos, porque o servo nem sabe o que faz o seu senhor. O senhor não presta conta para ele. Mas eu vos chamo amigos. Se vocês fazem o que eu vos mando, se vocês são obedientes, e note que a amizade não implica aqui em igualdade, porque eles têm que ser obedientes, eles são submissos, eles são amigos se fazem o que Cristo manda, não é igualdade, mas é um relacionamento diferente, de amor, de revelação, em que Cristo revela aquilo que seus amigos precisam saber para viver e agradá-lo. É um tipo de relacionamento, é uma esfera distinta. Não é a mera submissão e obediência, mas é a obediência pelo amor, pela amizade, pelo relacionamento. Eles se tornam amigos de Jesus. Eles se tornam próximos do Mestre. E por fim, a última característica que o texto dá presente, o último fruto daqueles que permanecem na videira, é que eles são escolhidos por Cristo. Versículos 16 e 17 dizem assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. A última expressão, além daquelas que nós já vimos, de amor uns aos outros, de dar fruto, que engloba tudo aqui, é a própria ação divina em favor daqueles que são discípulos. Jesus aqui tira qualquer tipo de arrogância e pretensão. Ele vira para os seus discípulos e diz assim: olha, e não pensem que foram vocês. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. É a ação divina em favor dos seus. Eu vos escolhi e vos designei. A ideia aqui é que Cristo, Ele vai lá, Ele escolhe e Ele coloca e Ele fala: esse é o caminho. Vai e faça isso. Eu vos escolhi, vos designei para que vocês vão e deem frutos. Então note que Cristo não pode ser apenas o elemento de salvação na sua vida. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Salvador, mas Ele é aquele que salva e que governa a vida dos seus discípulos, que estabelece aquilo que eles devem fazer, que colocam eles no local correto, que apontam o caminho para eles. Ele é não só o Salvador, Ele é o Senhor da vida dos seus discípulos. Ele os escolheu para que eles vão e deem frutos. E isso só é possível através da permanência nele. O último eu sou de Jesus demonstra que a vida só pode ser vivida verdadeiramente na dependência dele, na permanência nele. E que estar nele, estar em Cristo, implica em vida impactada e transformada. Não é possível estar em Jesus e permanecer o mesmo. Eu lembro de uma ilustração que já foi contada aqui, de um pregador americano, que ele fala que se encontrar com Jesus é como ser atropelado por uma carreta. Não tem como você permanecer o mesmo depois disso. É um impacto tão grande, não tem como você encontrar-se com Jesus e permanecer a mesma pessoa. É um impacto tão tremendo e tão profundo
que isso vai ser evidente para as pessoas. E aqui Jesus aponta o fruto, as marcas, as características de um discípulo de Jesus. Ele é alguém escolhido por Cristo, tem um relacionamento especial, se torna amigo dele, ama o seu irmão, possui alegria, obedece os mandamentos, glorifica ao Pai, possui comunhão profunda com Cristo, permanece nele e é limpo pela palavra. Que nós sejamos assim. Senhor,